tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez a este canal para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. E eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho? Então vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 5, diz a Palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Que coisa maravilhosa, né? Muitas das vezes, para nós alcançarmos aquilo que estamos precisando, precisamos ir um pouquinho mais longe, um pouquinho mais fundo. Porque Pedro e seus companheiros estavam acostumados a fazer aquilo. Era um serviço rotineiro deles. Eles já eram habilidosos, sabiam o horário apropriado para a pesca. Segundo os pescadores, o melhor horário é à noite, porque é onde os peixes sobem à superfície para buscar alimento. É um horário mais propício para se ter uma boa pesca. Eles fizeram tudo aparentemente na visão humana, certo? Mas algo deu errado naquele dia. Naquele dia o mar não estava para peixe, né? Como costuma dizer o ditado. Mas amanheceu o dia, eles estavam ali lavando as redes e um dos barcos, Jesus entrou. Coisa maravilhosa é quando Jesus entra no nosso barco. Tudo muda. Aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Aquele milagre que não acontece, ele em breve vai acontecer. Mas tem um passo para isso, a obediência. Jesus estava ali ensinando o povo, mas estava prestando atenção na situação de Pedro e de seus companheiros. Jesus sempre atento às nossas necessidades em todos os momentos. Ele estava ensinando, mas observando. E ele sabia que não tinha dado certo naquele dia. E ele sabia também que eles precisavam daquele peixe, porque era o sustento deles, era o trabalho deles para alimentar a sua família e também para vender, certamente. E Jesus estava ali atento, aonde ele dá um conselho: Pedro, volta lá no mar, só que vai um pouquinho mais longe, vai em águas mais profundas, porque quanto mais profundo o mar, quando a gente vai entrando no mar, né, quanto mais a gente vai entrando, mais as águas vão ficando mais altas e a gente vai, né, mergulhando. Então, quanto mais longe, mais profundo. E muitas das vezes nós queremos buscar a nossa bênção, mas queremos estar em águas rasas. Mas naquele dia, o Senhor queria dar novas experiências para Pedro e os seus companheiros. E ele deu uma ordem, né? Um conselho: volta para o mar. Certamente Pedro deve ter pensado: se o melhor horário é à noite e nós não conseguimos, que dirá de dia? Deve ter batido a dúvida. Porém, ele venceu a dúvida com a fé. Ele preferiu colocar a dúvida de lado e colocar a fé em prática. Porque ele disse: Senhor, tentamos a noite toda, não conseguimos. Mas porque o Senhor está falando, eu vou voltar lá. Jesus estava ali ensinando, pregando. Pedro e seus companheiros estavam ali lavando as redes. Certamente eles estavam ouvindo o que Jesus estava ensinando. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Acredito que diante daquele discurso, daquele ensinamento que Jesus estava dando ali ao povo,
o pouquinho que Pedro ouviu ali naquele momento já foi suficiente para entrar fé no coração dele e ele crê na palavra do mestre. Jesus estava no barco. Eu creio que Jesus foi com eles na pesca. E a gente vai ver isso na Bíblia. Porque quando eles conseguiram jogar a rede, que a rede vieram cheia de peixe, o que nós lemos? Que Pedro se prostrou nos pés de Jesus. Isso mostra que Jesus estava presente. Jesus estava com ele. Jesus, quando ordena que façamos algo, ele não só está no controle, como ele também está junto. Ele vai junto para operar o milagre, para te dar segurança, para fazer o sobrenatural acontecer. E certamente, quando eles voltaram ao mar, Jesus já estava ali naquele barco, porque ele pegou o barco emprestado para ensinar. E certamente ele voltou junto com eles. E eles foram lá, lançaram as redes, foram um pouquinho mais longe, porque essa foi a ordenança do Senhor. Vai em águas mais profundas, vá um pouquinho mais longe. Muitas das vezes nós ficamos com medo de fazer certas coisas que Deus nos manda fazer. Mas quando Deus manda, Ele garante. Se você tem certeza que é o Senhor falando com você, faça, porque quando Ele fala, Ele já ordenou a bênção. Ele já encaminhou eles no caminho certo onde estavam os peixes. Ele encaminhou eles no caminho certeiro da vitória. Mas para Pedro e seus amigos verem aquele milagre, alcançarem aquela bênção, eles precisaram obedecer. Se eles batessem o pé e ficassem ali, não, Jesus, eu conheço o mar há muitos anos, eu sei que se eu não conseguir agora, durante toda essa noite, agora de manhã é que eu não vou e eu já estou cansado, eu passei a noite toda me esforçando, eu não vou querer fazer uma tentativa. Ele também não ia ver a bênção, mas ele venceu a frustração, ele venceu o cansaço, ele venceu a dúvida com a fé. Não, eu vou botar isso tudo de lado. Eu vou colocar a fé no meu mestre, no meu Senhor. E vou voltar lá, porque Ele está falando que algo agora vai acontecer diferente. E eles foram e alcançaram. E a bênção foi tão grande que não foi só para eles. A Bíblia diz que era tamanha quantidade de peixe que as redes já se rasgavam e eles tinham que chamar os amigos, os outros barcos que acompanhavam para poder dividir a bênção, para poder também encher o barco deles, porque o barco deles já estava quase afundando de tão pesado de peixe. Eu creio em nome de Jesus que se você crê, os peixes vão chegar na sua rede. Talvez você tenha lançado redes e elas tenham voltado vazias. Talvez você tenha lançado essas redes, são os seus propósitos, os seus objetivos, os seus projetos e nada tem acontecido. Mas tudo tem o tempo determinado por Deus. E eu creio que esse pode ser o momento. De repente o Senhor está falando contigo agora, tente mais uma vez. Tente de outra forma, tente de outra maneira, mergulhe mais um pouco. De repente o que Deus está requerendo nesse dia é que nós mergulhemos um pouco mais profundo nas águas do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos nos humilhar, descer mais um pouco, ir um pouco mais além. Não querer um milagre em águas rasas, mas buscar mais profundamente, orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, crer mais em Deus, praticar mais a fé. Quando você faz isso, você está mergulhando em águas profundas e ali você pode alcançar o seu milagre. Então, que nesta manhã você possa crer, colocar sua fé em prática e saber que o Senhor é contigo. Ele já está no seu barco? Se ele já estiver no seu barco, tenha certeza, a vitória é certa. Mas obedeça tudo o que ele falar. Não faça pela sua experiência. Não faça aquilo que você acha que dá certo, mas faça aquilo que o teu mestre te ordena. E se você ainda não chamou Jesus para entrar no seu barco, chame ele agora. Aceite o Senhor como seu Salvador. Convide ele a entrar na sua vida para que ele mude a tua história e você alcance os milagres que ele já tem preparado para você. Que Deus abençoe o seu dia.